Capítulo 126. Entendo. Yanlin finalmente respondeu, então se inclinou na direção do primo e sussurrou suavemente, até que finalmente o príncipe assentiu. Não estamos dispostos a abrir mão do nosso trabalho ou das terras conquistadas com muito esforço, mas estamos dispostos a considerar a abertura de laços comerciais com a Casa de Aivenor, se ela estabelecer um representante permanente na Guilda dos Mercadores, para que ambos, os nossos interesses sejam devidamente protegidos. Forjar laços entre casas pode ser repleto de mal-entendidos. E é melhor evitá-los, o príncipe comentou. É claro que indivíduos que desejam vender seus prisioneiros de guerra são livres para fazê-lo, mas considero improvável que você consiga muitos interessados. Mesmo assim, você é livre para tentar. Faremos um banquete amanhã e atrairemos as casas mercantes para cá. O príncipe Yamelu acenou com a mão para uma das servas próximas, uma jovem que usava o cabelo preso num coque apertado. E ela se curvou antes de recuar, recuando para cumprir a ordem. Tenho certeza de que isso será aceitável. Minha senhora tem grande interesse em comércio, e seria uma honra representá-la perante os chefes da Guilda dos Mercadores, aqui mesmo em seu palácio. Tenho certeza de que o príncipe Rajin também ficará satisfeito em saber que os representantes de seus nobres são tão bem recebidos em Anaxen. Isso certamente aprofundará os laços entre os grandes aliados que derrubaram a poderosa Comestra. Diana não demonstrou emoção ao proferir suas últimas palavras, e foi somente com o maior esforço que o príncipe caído manteve o rosto igualmente neutro. Naturalmente, o príncipe Yamelu lançou um sorriso arrogante para o príncipe derrotado e acrescentou: é claro que vocês passarão a noite aqui como hóspedes no meu palácio para que possam poupar sua senhora das despesas de ficar na estalagem. Diana corou ainda mais e desviou o olhar recatadamente. O príncipe desta poderosa cidade é generoso com servos humildes, e nós somos gratos. Cuide disso, o príncipe ordenou a outro servo, e um jovem no estilo absurdo de Anaxen se aproximou, fez uma reverência para Sado e Diana enquanto eles se levantavam e gesticulou com ambas as mãos em direção a uma porta. Por aqui, por favor, disse o jovem com indulgência, e caminhou na frente para guiar o caminho. O jovem abriu uma porta alguns minutos depois e gesticulou para dentro. Estes serão seus aposentos, escravo, disse o jovem a Sado. Meu, não nosso, bom senhor? Perguntou Sado formalmente, com um olhar vesgo. A segurança do nosso convidado é responsabilidade do príncipe dentro do palácio. Garanto-lhe que sua responsabilidade está segura. Você não duvida do príncipe Yamelu, duvida? Disse o jovem como se já tivesse dito isso 10.000 vezes. Antes que Sado pudesse responder, Diana soltou seu braço e deu ao jovem seu sorriso mais encantador. Claro que não, afinal, ele é nosso anfitrião. Não tenho medo de que nossos bens ou vidas sejam roubados, enquanto ele promete a segurança deles. Sado resmungou um sim desconfortável e esperou enquanto a porta se fechava. Com ele sozinho lá dentro, começou a tirar a armadura e se esticou diante do espelho. Diana, uma de você vale uma legião. Diana seguiu o jovem com confiança tranquila, seus pés pisando firmemente no chão de pedra do estreito corredor. Ela subiu as escadas para o andar seguinte, fingindo inocência enquanto era conduzida a mais um cômodo. O seu estará aqui, escrava, disse o jovem, e Diana entrou, girou e curvou-se profundamente. Obrigada por cuidar tão bem de nós. Posso aproveitar o jardim esta noite ou devo ficar aqui? Ela lançou ao jovem um olhar quase maternal e observou seu rosto assumir uma vaga compaixão. Ah, sim, claro, o palácio está aberto para você. Você encontrará o jardim. Ele começou, apenas para ela piscar. Não precisa, eu me lembro do caminho, é por isso que quero ver, é um lugar lindo. Ela deixou o olhar dele se fixar em seus olhos castanhos brilhantes antes de recuar para partir. Claro, tenha uma boa noite, escrava. Ele se foi um instante depois e Diana olhou ao redor do quarto. Como esperado, uma garrafa de vinho, que definitivamente não estava no quarto de Sado, estava na cômoda ao lado da cama, e ela começou a repassar o que sabia. O banquete mercante poderia muito bem ter sido tirado da minha cabeça. Yamelu é tão inteligente quanto me lembro, e tão antipático. Foi tão mesquinho da parte dele ser tão cruel com Sado. Não bastava que seu inimigo tivesse caído? Ele tinha que fazer todo o resto? Diana só conseguiu suspirar, um tanto irritada com tudo aquilo.
Ela esperou um pouco, achando por bem servir-se de uma taça do vinho que havia no quarto e indo até a janela na pedra para olhar para fora. Por sorte, descobriu que tinha uma vista para o jardim. Era como ela se lembrava: longas fileiras de plantas floridas, rodas d'água girando e, claro, o som constante de riachos artificiais fluindo. Entre os jardins, havia árvores frutíferas das quais ninguém, exceto o príncipe e sua família, podia colher. Os jardins eram em terraços, com níveis sobre níveis. Elevando-se e projetando-se para fora, era mais largo do que uma dúzia de tiros de arco em qualquer direção, se alguém estivesse no centro. A prosperidade da cidade era inigualável, era a única maneira de um lugar tão exclusivo existir. Diana apoiou os braços no parapeito da janela, cruzou-os um sobre o outro e continuou a observar e esperar. Seus olhos iam do pôr do sol para a entrada lá embaixo, e para os jardins repetidamente. Ocasionalmente a brisa quente soprava, e ela sentia o cheiro do lugar exatamente como se lembrava. A respiração profunda de Diana durou apenas alguns segundos, pois ao expirar ela viu exatamente o que procurava. Ela foi até a porta, entrou no corredor, subiu as escadas no fundo e desceu até o térreo, de onde saiu para os jardins. Assim que saiu, tirou as sandálias e colocou-as perto da porta, onde havia um par de botas, e começou a caminhar descalça pela grama, sem pressa. Enquanto a luz continuava a desaparecer, percorreu o caminho familiar de pedras macias que se dividiam e variavam como um labirinto sem fim, exceto pelo fato de que tudo levava de volta à entrada. Tocou as flores e levou suas pétalas amarelas, vermelhas e roxas brilhantes ao nariz para inalar a doce fragrância, mergulhou os dedos dos pés na água fria e corrente, e parou para observar e ouvir as rodas d'água erguerem baldes para incliná-los e criar a ilusão de chuva caindo em vários pontos dos terraços. Por fim, ela parou em um banco de pedra sob uma árvore frutífera e em frente a uma fonte, e se espreguiçou de olhos fechados. A sombra dos galhos era confortável, e a maneira como estalavam e balançavam na brisa suave. Tudo o que ela fez foi sentar e esperar. Diana, o que você está fazendo aqui? Perguntou o general Yanlin, claramente surpreso ao vê-la. Ela se jogou do banco e se prostrou diante dele. General, perdoe esta humilde escrava. Ela achou aceitável visitar o jardim novamente, como fez quando veio aqui com a senhora Kaiji. Sua voz estava tensa de medo, como se tivesse cruzado um limite, e o general Yanlin respondeu com apenas uma risada suave. Claro, não, eu não quis dizer que você não deveria ter vindo. Apenas que eu não esperava vê-la neste lugar. Não precisa ter medo de mim, escrava. Não vou puni-la por gostar de um lugar como este. É um elogio, no mínimo. Ela se levantou de quatro e virou o rosto para ele, com os olhos brilhando de lágrimas acumuladas. É um lugar lindo, me lembra das florestas da minha casa e dos jardins do antigo príncipe. Oh, me perdoe. Eu não deveria trazer seu inimigo à tona em sua casa. Ela pressionou a testa na grama novamente, mas ele dispensou. Levante-se, levante-se, está tudo bem. Ele deu de ombros. Ele não é mais meu inimigo. Ele foi derrotado e sua cidade se foi. Os sentimentos da minha prima sobre o assunto não são os mesmos que os meus. Yanlin estendeu a mão para ela. Já que você está aqui, por que não caminha um pouco comigo? Os jardins são sempre melhores com companhia. Ela pareceu reticente a princípio, mas lentamente colocou seus dedos delicados na palma da mão dele e o deixou ajudá-la a se levantar. Oh, obrigada, senhor, disse ela, corando sob a luz amarela dos vagalumes que começavam a esvoaçar ao redor dele sob a árvore. Caminharam juntos em silêncio até que o estômago dele roncou quando estavam sob uma árvore com uma grande fruta vermelha do tamanho de um punho e coberta por muitas sementes altas e cor de canela. Posso tocar na fruta real? Senhor? Ela perguntou, e com o aceno dele, ela se esticou na ponta dos pés e arrancou duas do galho. Elas se soltaram facilmente, embora o galho tenha balançado com mais força por um instante. O som do farfalhar das folhas ainda os dominava quando ela se ajoelhou e as ofereceu. Para seu sustento, senhor, ela disse com absoluta deferência, olhando para os pés dele, mas ele não os desviou. O estômago dela roncou. Você não está com fome, escrava? Perguntou ele. Você não vai pedir? Diana balançou a cabeça vigorosamente. Estou com fome, mas isto pertence à casa real. Lembro-me das regras e não quero ser punida por querer comer uma. Entendo, pois bem,
ordeno que coma, como não recebeu nenhuma ordem da sua senhora sobre este assunto, e eu tenho autoridade aqui, pode me obedecer com segurança. Ele disse isso com uma voz majestosa e formal, e pegou um dos dois das mãos dela. Enquanto ele dava uma mordida grande, ela deu uma pequena e delicada, tomando cuidado para não deixar o suco doce escorrer para as bochechas pálidas. Ela segurou a grande fruta vermelha com as duas mãos e sentiu o olhar dele enquanto dava cada mordida suculenta até não sobrar nada além do talo. Ele já havia terminado o seu há muito tempo, mas esperou até que ela terminasse antes de começar a andar e ela o seguiu. Divirta-me, escrava, conte-me sobre você, ele disse enquanto passava a mão livre sobre uma flor sino e fazia suas pétalas tilintarem quando ela balançava. Se essa é a sua ordem, como eu disse, eu sou Diana, escrava desde o nascimento, mas de uma antiga casa nobre de Comestra, servi minha cidade, meu príncipe e minha senhora por anos, até que você e seu primo os tiraram de mim e eu fui vendida novamente. Ela fez uma pausa e olhou tristemente para a lua distante. Ela observou o rosto dele com o canto do olho, e uma leve pontada a atingiu ao reconhecer sua pena. Deu certo, aceitei o serviço de quem me comprou, fui vendida por 10 platinas de caveira. Ela fez uma nova pausa e deixou a ideia se aprofundar. A esta altura, eles já devem ter visto algumas das moedas da minha senhora. Embora eu me pergunte como elas realmente se chamam, ele deve saber o que quero dizer. Ela observou o rosto dele fitá-la novamente, como se estivesse olhando para uma estátua de ouro. Sua senhora, ela é uma daquelas que favorece mulheres? Perguntou ele, tentando entender como alguém poderia pagar uma daquelas platinas grossas, quanto mais 10. É claro que ele se precipita para o sexo, como os homens costumam fazer, e, não de forma totalmente errada, não desta vez, pensou Diana, deixando seu riso prateado cair sobre ele. Não, general, não que eu saiba. Se estivesse, tenho certeza de que teria me convocado para isso antes de cruzar a fronteira. Entendo, ela é gentil com você? Você gosta da sua vida? Você está segura aí? Perguntou o general, perdendo completamente a noção do status social dela em relação ao dele, enquanto deixava puxá-la cada vez mais para perto de si enquanto conversavam. Diana respondeu às perguntas do general Yanlin e o bombardeou com algumas perguntas suas. Você e o príncipe parecem tão diferentes, é incrível como vocês trabalham bem juntos, disse ela com uma voz elogiosa, mantendo os olhos voltados para ele. Ele sempre foi mais inteligente do que eu, mas eu sempre tive uma mente voltada para a guerra. Não sirvo para governar uma cidade. E o pai dele me criou depois que meus pais faleceram. Então, crescemos como irmãos. Ele pode ser muitas coisas, mas ele sempre me tratou bem, e por isso eu sempre o apoiei. Entendo. Eu nunca soube o que era ser uma verdadeira nobre, apesar do meu berço. Fui criada apenas para servir, e embora eu o faça bem, acho, não, é estúpido. Ela disse enquanto fazia uma longa curva, estendeu a mão para uma fonte e deixou a água fria que jorrava de cima pousar em sua palma, acumular-se e espirrar para fora quando encheu. Não, continue, estou curioso. Diana? Respondeu o general, intrigado. Acho que, de certa forma, um escravo tem muito em comum com o ápice da nobreza, como você, como seu primo, perdoe-me se isso desagrada, mas, uma casa mercantil sem título. Eles têm muitos pares entre si, são iguais, mesmo quando rivais, podem falar abertamente e compartilhar seus problemas. O mesmo vale para trabalhadores comuns que não têm propriedade sobre si mesmos. Não concorda, general? Ela perguntou, e ele assentiu. É verdade, os soldados compartilham as mesmas lutas e, como resultado, se tornam uma grande família. Eles compartilham laços que a maioria nunca compartilha. E acho que se pode dizer que a maioria dos plebeus faz o mesmo de alguma forma. Ele colocou a mão em volta da cintura dela e ela permitiu que ele a guiasse para mais fundo no jardim. Sim, senhor, mas nobres? Olhem para Sado e seu primo, inimigos mortais. Sado está quebrado. E mesmo assim seu primo o provocou por usar as mulheres de sua cidade para compor seu harém. Ou vejam Sado e o príncipe Rajen, eles eram como irmãos quando crianças. Ou pelo menos foi o que ouvi Kaiji dizer, mas, no fim das contas, Rajen o deixou preso como escravo. Da mesma forma, escravos. Mesmo que dividamos o trabalho, devemos ter cuidado com o que dizemos. Ela balançou a cabeça decididamente.
Uma palavra de deslealdade, mesmo que seja apenas uma reclamação fútil, pode arruinar ou acabar com a vida de um escravo. E o mesmo acontece com você. Nós estamos embaixo, e você em cima, mas ambos compartilhamos 3 coisas. Ela deixou a mão cair sobre o braço dele. O que é? Perguntou o general. Ele não afastou a mão dela, nem percebeu quando ela o guiou para fora da trilha, em direção a um bosque onde uma árvore alta se erguia solitária. Diana ficou na ponta dos pés para ficar perto do rosto dele, medo de traição, solidão, e uma necessidade de esquecer os dois. Ela não resistiu quando ele a beijou, e quando ele começou a despi-la, ela deixou suas mãos vagarem até o cinto dele para fazer o mesmo com ele. Lodira acordou antes do sol nascer, foi para o banho normalmente preparado para o conde e deu um sorriso irônico. Sua banheira era um dos seus poucos verdadeiros prazeres, esculpida em um único cubo grande de mármore negro, encantada a um custo exorbitante para aquecer a água até o ponto de vaporizar. Minhas últimas horas como Lodira. Quanto tempo vai demorar até eu poder tomar banho de novo? Provavelmente não tanto tempo assim, ela ponderou com uma espécie de calma tranquila enquanto sua mão acariciava a superfície lisa. A água lá dentro parecia bastante convidativa. Ela subiu no banquinho um pouco antes da borda e deslizou para dentro. As águas mal ondularam com a suavidade de sua entrada, e ela mal emitiu um som enquanto se lavava. Um arenito bege estava na borda da banheira, encostado na parede de cedro, que ela então pegou e usou para se esfregar. Pelo menos vou levar mais uma coisa dele. Ela conseguiu dar um sorriso vingativo e sem sentido para o espelho na parede. Quando terminou, emergiu pingando das águas, pegou a única toalha do quarto e se secou completamente com ela. Mesquinha, Lodira, você é uma mulher muito mesquinha, pensou ela enquanto a pendurava preguiçosamente no lugar onde estava pendurada, exatamente no oposto de sua colocação perfeita e organizada anteriormente. Ela colocou a camisola de volta no corpo, prendeu o tecido fino que deixava suas laterais nuas, calçou as sandálias e soltou seus longos cabelos dourados para que caíssem sobre suas costas. Ela o jogou de leve e passou os dedos, quando viu um pente em cima do balcão de canto. Usar isso não é nem um pouco mesquinho. Quando foi a última vez que ele teve cabelo? Pensou com despeito e o agarrou para desembaraçar os fios. Depois, ficou diante do espelho e praticou as poses que vira em vários leilões. Você sabe o que vai acontecer se eles não te encontrarem? Ou se eles não te encontrarem logo, por que você está tão calma? Ela se fez essa pergunta enquanto ia até a cozinha e comia uma refeição leve de mingau e pão. Ela ainda não tinha respostas enquanto ia de lá para o salão principal e simplesmente ficava esperando. No salão aberto, não havia lugar para sentar. Era, de todos os lugares na propriedade de seu pai, o lugar que ela mais odiava. Inútil. Ela condenou o quarto cavernoso pela última vez. Na parede, havia apenas um quadro dele e nada mais. O próximo dos meus irmãos a se tornar chefe da família provavelmente colocará os seus no lugar dos dele. E manterá o quarto tão inútil quanto um túmulo vazio. Seus pensamentos se voltaram para os irmãos. Eles abandonaram você, aproveitadores, eles sabiam o que estava por vir, e preferem me deixar assim do que, o que? Bem, então é muito velho. Talvez um deles me procure depois de se tornar chefe da família. Ela cerrou os dedos delicados. Não, não vão, mesmo com Anton morto, seu espírito viverá em seus corações tristes, em uma cidade triste e obcecada pela desgraça iminente. Melhor uma escrava em Pazem, ou Kaizen, ou qualquer uma das cidades-estado, do que uma nobre aqui neste túmulo de muros e edifícios. Aconteça o que acontecer lá fora, há uma chance de eu poder fazer mais do que apenas existir. Era, de certa forma, uma forma distorcida que ela reconhecia como errada, mas não conseguia eliminar, um sentimento libertador. Já que não havia chance de uma mulher como ela ser vendida em Shognai, serei mais livre numa gaiola, deixando este lugar, do que andando livre dentro das muralhas. Um sentimento de pena por seus irmãos e suas companheiras, o desespero ganancioso por mais algumas moedas inúteis de ouro para encher os bolsos de seus corações tristes antes de marcharem em direção aos cabelos grisalhos e sepulturas frias. Shognai não terá conseguido me consumir como fez com Anton, minha mãe, Albaer e meus irmãos. A luz que entrava pela janela sobre as pedras não acalmou seus pensamentos desagradáveis sobre sua terra natal ou a família que a habitava.
nem a aparição do mordomo quando uma criada o recebeu. Lodira sentiu o olhar dele se fixar nela enquanto a criada o conduzia por uma porta lateral para o que sem dúvida eram os aposentos do conde. Lodira não pôde deixar de sorrir diante daquele rosto patético. Era um jovem, com não mais de 22 anos à primeira vista, imponente e de postura impecável, vestido com roupas pretas, parecia uma versão mais jovem de Albaer, traços marcantes e olhos brilhantes, cabelos escuros dos quais ela vagamente se lembrava de Albaer ter resquícios quando ela era bem pequena. Uma Shogna inocente produz muitos homens que não sabem o que estão fazendo. Outra coisa que não sentirei falta. Ela revirou os olhos com desdém e cruzou os braços. Seu pai surgiu com o jovem pouco depois e parou a poucos metros dela. Ela os ignorou. Esta será vendida. Sua primeira tarefa é levá-la à sede da companhia Lurgin, apresentar o documento de nobreza e assiná-lo. Não negociar, mestre Valoisin? Perguntou o jovem. Enton balançou a cabeça. Não precisa, ela negociará o próprio preço muito melhor. Depois que ela for entregue e você voltar para cá, nunca mais fale dela. Entendo, senhor, ele disse com uma voz que demonstrava que não entendia totalmente, mas sabia que era melhor não levar o assunto adiante. Se ela se comportar mal, ponha-a na linha, mas sem causar danos, mas não acredito que ela vá. E dê isso a eles. Então enfiou a mão no bolso e tirou um papel dobrado. É muita gentileza sua, senhor. Albaer era muito querido para mim quando eu era jovem, disse ele, pegando o papel dobrado, e Lodira desviou o olhar para o jovem novamente, desfazendo os anos de Albaer em sua mente e vendo a carne diante dela. Então você deveria aproveitar isso, já que ela nem sempre foi muito boa com seu tio, ressaltou Enton. Lodira abaixou a cabeça e sentiu o olhar odioso do sobrinho de Albaer sobre ela. Sim, senhor, ele respondeu, sim. O morto-vivo que Ersin havia criado para ela, e o escravo que ela havia transformado no mercador viajante, cambaleou lentamente em sua direção enquanto ela abria caminho através do mato. Ela estendeu o braço para afastar os arbustos, movendo-se fácil e silenciosamente por entre as árvores como se fossem suas terras natais, lar, perto do coração pulsante da morte. Mal me lembro mais. Mas a floresta densa faz parecer que estou lá. Nua refletiu enquanto ouvia um número crescente de pés batendo às suas costas enquanto Yersin continuava a invocar os mortos-vivos. Ela se deparou com um vale raso, não mais que o dobro de sua altura, atravessado por uma parte do rio. Embora, se retornasse ao todo ou alimentasse uma lagoa ou lago, ela duvidava que essa pergunta algum dia fosse respondida. Ela pulou e deslizou pela terra vermelho escura e aterrissou com um pequeno pulo no riacho balbuciante. A água fria espirrou ao redor dela e pedras caíram ao redor de seus pés. O zumbido das abelhas chegou aos seus ouvidos, e o grasnar de um pássaro não estava muito longe. Ela olhou para cima e viu um filhote de águia empurrando seu irmão para fora do ninho. A pequena criatura caiu, tentando desesperadamente bater as asas sem penas, e aterrissou com estrondo nos arbustos e silvas que iriam despedaçar ainda mais seu corpo. Nua seguiu em frente, escalou para o outro lado da margem. Os cadáveres e o escravo que ela havia feito seguiram desajeitadamente, caindo de cara no vale antes de se levantarem com movimentos lentos, como se estivessem presos pelo peso de sua ligação com seu serviço. Mesmo assim, eles seguiram, abrindo caminho e trilhando seus próprios caminhos até seu mestre em comum. Demorou horas para chegar ao outro lado, mas finalmente, lá estava, uma clareira. Nua olhou por entre as copas das árvores para avaliar a posição do sol. Yersin, quanto tempo até o resto chegar? Perguntou Nua, olhando para o campo aberto. Anoitecer, se eu pudesse lhe dar uma estimativa aproximada, respondeu Yersin após pensar por um momento. Quantos? Nua perguntou novamente, seus olhos examinando o horizonte. 100, alguns parecem ter encontrado outros ao longo do caminho, e esses se voltaram, e não partiram rapidamente. Yersin respondeu, ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Ótimo, vamos esperar, disse Nua, e deitou-se no chão macio. Escondida atrás de arbustos densos, ela espiou pelos espaços abertos entre as muitas folhas verdes miúdas, e as horas passaram, o sol desapareceu no horizonte, as estrelas surgiram e tudo ficou quieto. Quando a parte mais escura da noite se instalou, só então uma paciente Nua se levantou. Ela foi até o rinoceronte,
que estava ao lado de um aldeão homem-urso morto-vivo. Eles cambaleavam instáveis, como se estivessem bêbados. Ela ergueu a pata do homem-urso com as duas mãos e a cravou no braço do rinoceronte. A pele grossa cedeu apenas com relutância, mas não precisava ceder muito. Só um pouquinho. Ela viu manchas de sangue se formando e passou as garras pela lateral. Lá vamos nós, agora você é apenas um cultista de necromancia que errou e foi ferido pelo próprio zumbi. Eles vão pensar que você fez isso para tentar desesperadamente ganhar mana suficiente para se tornar um Liti e preservar sua mente. Vai ser um escândalo se algum dia te identificarem. Sim, mas, muito mais crível do que um elfo perdido adorador da morte do lado errado da fronteira, não é, escravo? Ela riu da pergunta retórica que o homem rinoceronte dominado não conseguiu responder. Ela se virou e apontou para o rancho. Mate tudo que estiver no seu caminho, Nu ordenou com voz ríspida. E você, escravo, usará a mana do seu cajado em rajadas curtas, matará os mais fracos e depois se deixará matar. Agora vá. A caminhada começou, e Nu acrescentou: corra. Eles começaram a ganhar velocidade. Ela fechou os olhos, contou os segundos e fez uma prece ao seu Deus, divino Senhor da morte e da transformação. Entrego almas à sua glória. Saiba que não tiro vidas por ganância ou ódio. Tiro apenas as vidas que não posso salvar e ofereço a você aquelas que merecem sua retribuição. Perdoe a fraqueza desta pecadora, para que eu possa me esforçar para me fortalecer. Nua encerrou sua oração ao seu Deus e seguiu os mortos-vivos e o boneco vivo dominado pela mente. Ela pegou sua faca, observou as sombras se moverem à distância. Nua viu as sombras de vários edifícios, a maioria de terra, e tijolos à distância, se ela tivesse que adivinhar. Então, ouviu-se o primeiro grito, um homem-rato. Pelo que parecia, havia um longo guincho lamentoso no timbre dos aterrorizados ou feridos. Embora estivesse fora da vista de Nua, não estava fora da audição daqueles que viviam e trabalhavam ali. Passo sombreado, aroma de água. Nua proferiu e caminhou ao longo da trilha dos mortos-vivos. Ela viu luzes se acenderem e seus ouvidos aguçados captaram o barulho de homens-feras se esforçando para responder, gritos e ordens latidas, pés subindo escadas e portas batendo. Sua distração foi imediatamente óbvia para eles, enquanto ela não. O que ela queria saber, no entanto, foi rapidamente revelado. Uma figura solitária emergiu de um grande edifício. A luz do fogo iluminava a noite bem à sua esquerda. Mortos-vivos? O que eles estão fazendo aqui? Ela ouviu a voz estridente de um homem-rato, e então o clarão intenso de sua marionete usando o mana armazenado no cajado, e um lamento estridente enquanto a mais fraca das raças de homem-esfera morria com uma explosão no rosto que a queimou com chamas negras. O laranja brilhante das fogueiras, sustentadas pelos homens-fera vivos, contrastava com as chamas negras de pesadelo que consumiam seus irmãos, e a batalha entre os vivos e os mortos começou para valer. O alarme soou alto na noite, o som repugnante de garras vivas rasgando carne morta, e garras mortas rasgando carne viva, ecoou atrás dela. Ainda assim, ela continuou correndo, mas a resposta inicial seria esmagadora. 1 ou 2 minutos, eles ganharam tempo para chamar os guardas, nada mais. Nua raciocinou assim que chegou aos fundos do prédio. Ela ouvia vozes desesperadas lá dentro. O prédio era de tijolos simples, tudo o que era necessário para confinar as raças humanoides. Lembrava-lhe um celeiro, exceto pelo fato de o topo não ser tão alto. Ela quase poderia ter pulado até lá sem qualquer magia. Ela ergueu a mão postiça e a cravou na pedra da vedação de cimento. Depois curvou o dedo e a arrancou. Ouviu-se um leve som de raspagem enquanto seus dedos rasgavam o material vermelho e cinza, e então ela deu uma olhada lá dentro. Havia postes, muitos deles, de madeira, do tipo usado para amarrar cavalos. No entanto, no topo de cada poste havia uma alça de aço na qual um par de correntes era preso. Cada corrente ligava-se a um homem ou a uma mulher, de modo que um par de cada era preso a cada poste. Casais reprodutores. Nua teve a percepção repugnante, goblins, humanos, orcs, até mesmo um casal de centauros, embora os elfos estivessem notavelmente ausentes. Notavelmente, não havia muito espaço para ninguém se movimentar. Eles são mantidos fracos, fracos demais para correr, também moles, sensíveis para mais tarde. Um nó se formou no estômago da assassina élfica. Estavam limpos,
claramente bem alimentados, mas seu destino. Ela reprimiu a crescente pena. Ao longo da parede, também havia correntes presas, maximizando a eficiência do espaço. As vozes tagarelas se perguntavam o que era todo aquele barulho lá fora, mas ninguém sequer tentou descobrir, nem um puxão na corrente. Era revelador que nem tivessem tentado. Não posso salvá-los. Nua sabia disso sem sombra de dúvida. Continuou examinando atentamente, olhando para a escuridão, e viu que na parede também havia correntes, e ali havia correntes jovens. Nenhuma pessoa viva ali tinha uma única peça de roupa. A pena ressurgiu e seu coração batia forte de raiva. Seus dentes cerraram. Salve o que puder, quando não puder salvar a todos. As fileiras de correntes estavam todas com a mesma distância. Então ela foi para o outro lado depois de colocar o tijolo de volta no lugar, contando em passos silenciosos. À distância, os gritos dos vivos diminuíam, enquanto o último dos homens-fera que inicialmente respondeu à calamidade que ela lhes trouxera morria. Ela terminou de contar os passos quando o último rugido de desafio cessou, restando apenas os gritos dos mortos-vivos. Eles virão aqui em seguida, pensou Nua, ergueu o punho e deu um soco no tijolo, onde a corrente estava presa à parede. Ele se espatifou e o metal ricocheteou no chão coberto de palha e deslizou para longe de onde uma criança estava sentada em silêncio. Corra! Ordenou Nua, e foi até a porta de entrada, uma peça robusta de carvalho. Ela ouviu o som do jovem se movendo. Ganhei um prêmio na arena, acho que vou ficar com ele daqui. O pensamento sombrio passou pela sua cabeça e ela chutou a porta perto do trinco, fazendo-a voar para dentro e bater contra a parede interna. Uma criança confusa parou, imóvel, paralisada de medo, as pernas de Nua pulsavam com energia violenta. Ela deu 2 passos dentro do pequeno inferno escuro, agarrou a mão rebelde e gritou apenas uma vez. Desculpe. Sua voz estava desolada, seu rosto contorcido de raiva e frustração enquanto ela puxava a criança para seus braços e corria. Resistência da não-vida, força da não-vida, velocidade da morte. Ela proferiu as artes e correu, correu e correu. Atrás dela, ela ouviu os gritos fracos dos cativos enquanto os mortos-vivos encontravam o rebanho do Homem-Fera, lamentos de dor, gritos e aquele som dilacerante que Nua não conseguia tirar da cabeça. Todos estavam lá, e desapareceram à medida que ela se distanciava do inferno para o qual se dirigia. Ela se movia por colinas e planícies com passos rápidos e largos, que colocavam um pé bem à frente do outro, mas como um salto constante para cobrir um amplo terreno. Ela não parou até o amanhecer, nem olhou para o rosto da criança que jazia mole e quieta como a morte em seus braços. A grama se quebrava sob seus pés, e ela ouvia atentamente o som dos homens-fera correndo em direção à calamidade. Que suas mãos mortas-vivas se encontrem em volta das gargantas dos homens-fera, e que pelo menos tenham essa vingança antes do seu descanso final. Nua lançou a prece pelos mortos para trás enquanto disparava em direção ao vento, e depois para a floresta que os aguardava.